Olá, seja bem-vindo aqui ao site Esporte MS e você também que retransmite e acaba assistindo o programa Bate-Bola. Estamos de volta, né? Depois de um longo, tenebroso inverno, Thiago, estamos de volta com o programa Bate-Bola e já na terceira rodada do Campeonato Sul Mato Grossense. Mas antes vamos falar um pouquinho também das outras modalidades esportivas. Tudo bem, Thiago? Graças a Deus bem, um abraço para você, Severo, a imensa audiência do site. Muita gente pedindo, né? Quero mandar um abraço também pro Vidimans e pro James, que largaram com o bate-bola, né? E cobrando, tem que fazer o bate-bola da capital e aqui estamos nós para repercutir a rodada. Verdade, parabéns, até aproveitar para mandar um abraço para a rapaziada de Dourados aí, que também acessa através do Gazeta MS. E também com nós a partir de agora também o Tribuna do Pantanal também, viu, Thiago? Abraço para o Aristides Cordeiro. Exatamente. Bom, Thiago, tem duas notícias tristes no final de semana, né? Em virtude da morte do Dionis, né? Aí, jogador do Operário, passou aqui na década de 84. Chegou a ver ou não? Você não cheguei. Até porque eu sou de 84. Ah, você é de 84. Será, Thiago? Novinho. Que é isso, hein? Tá no RG. É verdade. Verdade. E outra também é a morte do Bebos e Habilidosos, né? O Renato, né? Inclusive eu tive longos papos com ele em 1992, mais ou menos no Diário da Serra ali. Falava muito sobre futebol, gostava muito de esporte, mas infelizmente acabou morrendo nesse final de semana aqui em Campo Grande. Notícia triste, né, Thiago? Acabou nos deixando. É um ano complicado, né? Já perdemos o nosso amigo Cássio, Ramon Cabreira. Isso, exatamente. Também o Jorge Franco, editor de esporte do Correio do Estado, do Diário da Serra, também acabou nos deixando este ano aí. Realmente um ano que começou muito, mas muito triste para a parte da crônica esportiva. Bom, queria falar, Thiago, que já a Federação de Atletismo já tem aí o calendário para a temporada. Olha, são 32 corridas neste ano. Quer dizer, praticamente todo final de semana teremos corrida de atletismo aqui. Pegou, né? Esse negócio de correr a rua pegou, né? De 52 datas, são 52 semanas, ter 32 é realmente um tempo bom. Há um tempo bom para preparação, um tempo bom de disputa. É o calendário anual, que é necessário, né, Severo? Parabéns à Federação de Atletismo. E os atletas não vão ter do que reclamar, é só se preparar e correr atrás. Certeza. Literalmente. Literalmente. E destaque para a Volta das Nações, né? Que a prova já está tradicional, né? Inclusive vindo aí atletas de várias partes do mundo competir aqui no Mato Grosso do Sul. Prova que marca aí sempre na divisão do estado de Mato Grosso do Sul. Beleza? Thiago, vamos falar do Campeonato Mato Grossense? Mas, opa! Tá empolgante, né, Thiago? Com certeza. Terceira rodada disputada nesse final de semana. Vamos começar primeiro pelo interior do estado, hein? Que jogo esse em Costa Rica 5, Chapadão 4, quase que o Michel foi pro Fantástico, né? Quase, marcou 2 gols, o Costa Rica saiu perdendo, acabou virando o jogo, depois levou a virada e no final fez os 2 gols que deram a vitória. Um baita jogo, Costa Rica líder do grupo A, com 7 pontos, melhor ataque da competição, 10 gols marcados e fica a interrogação. Como que o Ceni conseguiu vir de lá com 0 a 0, né? Porque a gente acompanha as duas equipes já. E o time do Ceni chegou dizendo para nós aqui que só não ganhou porque ele levou muito azar. Detalhes, exatamente. Mas, agora... E já demonstra também, Thiago, que Mauro Balinos joga o time para frente, né? Exatamente. O time dele joga para frente. E até o Clássico tinha a melhor defesa do campeonato. Tinha o melhor ataque e a melhor defesa. O Clássico isso minimiza muito, né? E parabéns ao Chapadão. Há quem diga que o Coelho é ameaçado, principalmente porque o Chapadão não perdeu, mas... Vamos ter um pouquinho de calma, né? Um time que perde 5 a 4 não pode demitir o treinador, né? Fez a virada, tomou a virada novamente, mas um 5 a 4 é um jogão de bola, né? Exatamente. Nem falar que o time tá tão mal assim, né? E é um clássico. E é um clássico fora de casa. da região lá, né? Só 60 quilômetros separa as duas cidades ali, né? O Costa Rica voltando ao campeonato da Série A, realmente, eu fiquei até... Chapadão, né? No Chapadão, Chapadão voltando. Fica até... O Chapadão, inclusive, campeão da Série B, exatamente. Né? Da Série B. E até o pessoal falando que o Zé Coelho está ultrapassado. Mas não, dá para mostrar, apesar de todas as dificuldades dele fisicamente, de doença, mas ele está levando bem o time. Exatamente, o time não está na zona do rebaixamento, está naquela zona da pasmaceira no grupo A. Perdeu, é bem verdade, do misto, talvez esse resultado tenha pesado, mas aí empatou com o Novo Operário aqui em Campo Grande, quando até foi melhor em determinada parte do jogo. Perdeu um clássico, é que o clássico tem a cobrança do pós-jogo, né? Mas é só ter um pouquinho de paciência, acredito que o time vai entrosar naturalmente, até porque já vem desde o ano passado e a primeira vitória do Costa Rica na história do Clássico. Nos outros 4, é o quinto jogo da história, nos outros 4, 2 vitórias do Chapadão e 2 empates. Bom, vamos lá para o Pantanal Sul Mato Grossense, Corumbaense e Viema. Corumbaense na rodada passada tomou um gol no finalzinho do jogo e agora teve que se salvar com o 20 marcando aos 48, empatou o jogo. O goleiro Odimar também, né? Que falha boba, né? Pois é, foi estourar a bola. Né? De novo, né? O jogo já havia falhado com o zagueiro no jogo com a Águia Negra, né? Mas que coisa, hein? Foi chutar a bola, o Carlos veio, travou na hora certa.
teve sorte também, né? 1-1, empate, e o Cláudio Roberto não vence em casa ainda, e né? muita reclamação que o Iviema teria batido demais. Segundo a informação que chega de Corumbá, o Iviema cometeu 36 faltas, é um número realmente muito elevado para um jogo. O Iviema foi naquela proposta, sabe que o Corumbaense está mais entrosado que o seu time e foi para marcar. Teve sorte na falha do goleiro Edmar e acabou levando o gol no final do jogo, não deixa de ser um bom resultado, mas é como você disse, preocupa porque de 6 pontos disputados em casa, o Corumbaense conquistou apenas um. Mesmo assim, o técnico Cláudio Roberto acredita que o time tem evoluído e vai estar pronto nas próximas rodadas. O Corumbaense foi a 4 pontos, o Iviema a 5, acabou perdendo liderança no domingo pela vitória do seu maior rival. O Carlos Júnior é vice-artilheiro do campeonato, tem 3 gols, só está atrás do Michel, 4 gols. Michel tem 4 gols, isso. Tá? E o Michel que é do... Perdão, Michel 3 gols também. 3 gols também? Perdão, que é verdade, a primeira informação que ele tinha marcado 3. Verdade, então os dois estão empatados, só fazendo correção. Carlos Júnior e Michel, 3 gols cada um. Verdade, legal. O Carlos marcou um gol em cada jogo, a diferença é essa. Marcou na estreia contra o Naviraense no Clássico, marcou contra o Biratã e agora marcou contra o Corumbaense. E o Michel não, o Michel já marcou aqui, no Novo Operário aqui, e agora marcou, no Clássico. Isso, 2 lá, né? Legal. O Michel que teve por aqui, mas não teve sorte. Sabe que o Michel não faz gol aqui? Mas não é só o Michel, não. Michel, Campanário, Pablo, Tom. Apesar que o Tom tenha feito gol no final de semana, mas jogadores que se destacaram no interior do estado, chega aqui na capital, não sei o que acontece, não consegue, talvez pela pressão de jogar num time da capital. Mas o Michel não é um mau centroavante. Não é. Eu talvez gosto tenha muito, levado azar. Verdade, eu gosto muito do futebol do Michel, viu? Bom, vamos passar agora para a região ali do Águia Negra, ali do Rio Brilhante? A situação complicou ali em Rio Brilhante, hein? Já temos informação aqui, parece que já tem mudança, já estão pensando também, já ali o Chiquinho Lima começa a tremer na base, mas muito cedo, né? Agora foi um 4-1, ninguém acreditava nisso, né, Thiago? Principalmente porque o 7 vinha de crise, certo. Até de uma demissão contestada do Paulo Chardon, que chegou o caçapa do misto e chegou a abrir 3-0, né? Esse que é o problema. E se a gente lembrar do campeonato do ano passado, o Águia Negra chegou até a decisão com a melhor defesa do campeonato, não tinha nem tomado gol em casa até a final com o Ceni, quando tomou o gol do Baiano de falta, que deu a vantagem do Ceni vencer por um gol aqui. Agora, em 2 jogos em casa, perdeu 2 contra o Corumbaense, não fez um bom jogo, acabou vencendo. Na falha do Corumbaense tinha 2 homens a mais. O Chiquinho Lima é questionado, principalmente pela imprensa, por conta do Valnei, que acabou sendo dispensado nessa segunda-feira, parece fora de forma o Valnei, que acabou não ficando. Poderão ocorrer outras despesas durante a semana, mas como você bem disse, eu acho cedo para questionar o Chiquinho, principalmente, Severo. Ano passado o Chiquinho ficou porque o orçamento o time não tinha recursos, foi um grande campeonato. Chegou a é o representante da Série D, né? Exatamente. Ele tá começando Copa do Brasil. Copa do Brasil também, Copa do Brasil e tem aí pela frente o Paysandu. Exatamente. Tem que pensar bem antes de querer já mudar de treinador, começar todo reestruturar um time, né, Thiago? Como estamos à distância, não dá para saber se de repente o Chiquinho mudou o esquema, implantar novas ideias, certo. Mas ele vai ter que retornar ao pensamento do ano passado, montar a defesa, porque tomou 7 gols em 2 jogos e 8 no campeonato. É uma das piores defesas do campeonato ao lado do misto. O misto tomou também, o misto tomou 7, o Águia tomou 8, tem a pior defesa do campeonato, o Águia Negra. Então vai ter que postar bem sua defesa, tomar 7 gols em casa em 2 partidas, perder de 3 não do Naviraense, é um clássico da região, mas perder do 7 de setembro, que sempre entra com a primeira missão de não cair, vinha de crise na estreia do treinador, é preocupante. É preocupante. Tá certo. Bom, e no sábado aqui em Campo Grande, né, a rodada do sábado completando aqui com uma vitória do Comercial pelo placar de 2-0. O Comercial vinha de uma vitória bonita contra o Ceni lá em Rio Brilhante, inclusive, o jogo foi no meio de semana, e aí venceu aqui o misto. Gostou desse Comercial? Tá se acertando? O que você tá achando? Vou conversar a você que o Celinho tá me surpreendendo. Eu, aliás, por todo o problema que teve no Comercial antes de começar o campeonato, demissão do treinador, a derrota pro Corumbaense, o time não foi bem na copinha, ficou muita desconfiança, principalmente da minha parte, achei que o time ia entrar para não cair. Não é o que tem acontecido. A gente viu contra o Novo Operário uma postura defensiva, reconhecendo que o adversário estava no nível superior. Não correu risco contra o Novo Operário. Contra o Ceni, enfrentava o Ceni, que é mais entrosado, porque mesmo sendo garotos, os garotos do Guaicurus e os veteranos do Ceni têm um certo entrosamento. Acabou vencendo de virada. Fato que não acontecia há 3 anos. O Comercial quebrou um tabu contra o Ceni. Sai rival que não vencia há 3 anos. Verdade. E aí pega o misto jogando em casa. A gente até dizia na transmissão que ia ter que mudar a estratégia, ter que propor o jogo. O misto chegou na falha do Comercial. Não é que o misto criou oportunidades. O Comercial errou. Verdade.
principalmente no primeiro tempo, e o Misto teve a oportunidade de fazer até 2 gols ou 3. Com o Éder Paulista, que teve 2 grandes chances na cara do gol. Uma se ele ficou ele, o goleiro e eu. Só. Exatamente. Ele não fez porque estou para fora. Ele não fez porque ele não percebeu, não teve a visão, a calma para fazer o gol, porque realmente foi uma jogada incrível que o Éder perdeu. Depois teve outra chance, também claro, o Andradina gol, mas... teve uma que ia marcar e acabou sendo atrapalhado pelo outro atacante. Na verdade, o Andradina atrapalhou o Éder, né? Isso, é verdade. O Éder driblou e ia ficar, mas o Andradina estava impedido, atrapalhou. Se o Misto faz aquele gol, a história seria outra, né? Poderia ser outra, Né? exatamente. Agora, o Comercial jogou muito bem. Não deixou o Misto... Como dissemos, o Misto teve chance no erro do Comercial. E no segundo tempo mexeu muito bem o Celinho, colocou o garoto Luan, que entrou muito bem, liberou o Van Basten, mostrou o Van Basten nesse jogo que tem qualidade para chegar, e no futebol moderno o volante precisa realmente chegar. Construiu a vitória, mas o dono do jogo, na minha modesta opinião, foi o Eric. Fez um senhor jogo, uma senhora partida, foi muito bem, trabalhou em várias posições, recompôs o meio campo para marcar, fechou com o lateral e fez o segundo gol. E também lembrar do Jefferson Tanque, que fez a sua reestreia, marcou um gol, não aguentou ficar o tempo todo porque falta de jogo. Natural também. O Comercial me agradou muito. Viu, e o Eric, que não fazia gol, já fazia quase um ano, hein, Thiago? Exatamente. Nós, inclusive, cobrava muito dele, Marcou né? 2 seguidos, né? Marcou 2. Contra o Ceni na quarta-feira. Sim, mas... E aí contra o Misto. Se eu não estou enganado, o último gol dele foi ano passado contra o Novo Operário, no empate 1-1. Na abertura do campeonato. Não tenho lembrança do Eric. Ele mesmo falou, olha, durante a transmissão nossa, através do rádio Web Sport Mestre, ele falou que realmente fazia mais de um ano que ele não fazia gol. E centroavante tem nível de gol, né? Exatamente. Ainda mais ele, né? E ele também falou, aproveitar, né? Ele falou também que o trabalho da preparação física comercial o ajudou bastante. Não, tem que tirar o chapéu para o Eliseu. Né? O Eliseu Onofre, que é incontestável, foi campeão no Ceni, foi campeão no Biratã, é um senhor preparador físico, assim como o anterior, que era o Rafael Lucas. Certo. Comercial manteve bons nomes nessa preparação física. E o Celinho, muita desconfiança, é da casa, trabalhou no Sub-17, sabe quem levar dos jogadores. E vou te contar uma coisa, tem um garoto chamado Afonso, da base 10, um meia esquerda, está machucado. Se esse garoto se recuperar a tempo, o Comercial vai ter um baita meio para o Campeonato do Mato Grosso. O Comercial trouxe um jogador chamado Roberto Gaúcho, né? Canhotinho e tal. Eu gostei do jogo que eu vi do Ceni pela televisão, gostei. E o pouco que ele jogou o primeiro tempo do Misto, eu achei muito habilidoso ele, pelo menos, né? Exatamente. O Celinho pensou inteligentemente. A bola estava passando pelo pé dele no primeiro tempo, e estava, mas não estava acontecendo nada. Precisava o que dizíamos no intervalo. E ele preferiu a velocidade do Luan, pegou também uma defesa cansada. Há quem defenda que o Luan tinha que começar jogando. Não defenda essa ideia, não. Certo. Até porque o Luan é franzino, precisa de mais massa muscular, o porte físico dele é diferente do Newton e do Pedrão, que é uma zaga de respeito. Com certeza. Então, como ele entrou no segundo tempo, pegou uma zaga mais cansada, conseguiu fazer diferença. Mas o Comercial, no geral, foi bem. Certo. E esse time do Misto não é um time bobo, né? Mesmo perdendo, olha, perdeu, vem na derrota de 5-0 para o Costa Rica, surpreendentemente também, ninguém imaginava isso, e perdeu para o Comercial. E o Paulo Melo estreou, mas que o time não é ruim, não. No papel o time não é ruim, não, né, Thiago? Sim, mostrou organização. Tem condição de brigar por uma das vagas para a próxima fase. Não acredito que o Misto vai brigar contra o rebaixamento. Está tendo muito problema extra-campo nessas Três Lagoas, principalmente problema financeiro. Diretoria, o vice-presidente Jamiro de Oliveira, reclamando muito da falta de apoio do empresariado, até mesmo da prefeitura. Então talvez esses problemas extra-campo estejam influenciando no desempenho dentro de campo. Mas o Paulo Melo chegou, deu uma cara tática para o time se portou bem. É que o Comercial fez o primeiro gol na felicidade do Jefferson Tanque, driblou o zagueiro e acertou um belo chute, até acho que o Josmar falhou, e aí já no final do jogo, com o Misto mais exposto, acabou saindo o segundo gol. O Misto não fez uma má partida, não. Até que já o Newton já virou até atacante lá no segundo tempo, exatamente. Né? O Paulo vai lá pra frente, alça a bola na área lá e vamos lá, né? Agora, vai dar. olho no Andradina. Principalmente o Ceni, que é o representante no Campeonato Brasileiro. Bom nome, bom jogador, já fez uma boa campanha no Chapadão, né? Exatamente, campeão. É um bom jogador, olho nele. Vamos ver se de repente é uma oportunidade de repente de jogar aqui na capital também, se Andradina vir um pouquinho mais aqui para a capital. Bom, vamos partir para o domingo. Domingo nós tivemos 2 jogos nessa terceira rodada do Campeonato Mato Grossense, começando lá na cidade de Dourados, jogando no Douradão. O Biratã agora vai jogar todos, agora sempre aos domingos. Isso. A diretoria do Biratã solicitou essa alteração junto à Federação de Futebol e então o Biratã joga sempre aos domingos agora.
jogou em casa contra o Naviraense e perdeu 2-0. Novamente. Tinho e Thales marcaram os gols. O Naviraense era favorito, mesmo jogando em Dourados, porque o trabalho do Paulo Rezende é maior, trabalha mais tempo do que do Biratã. O Biratã começou com muitas incertezas, vem, não vem, montou o elenco tarde, o Solito foi demitido, havia um consenso da diretoria na demissão do Solito. Eu já disse para você, defendo a ideia que o treinador tem que ter continuidade. Chegou um grande profissional, Denilson Raffaini. Tem uma oportunidade num grande time, fez um bom trabalho no Itaporã, embora o Itaporã tenha desistido do Campeonato Brasileiro, mas estava na briga pela vaga, em que pese todos os problemas extra-campo. A gente conhece o Denilson daqui de Campo Grande, trabalhou no Novo Operário, trabalhou no Ceni, foi campeão com o Cláudio Roberto no Ceni, já vinha trabalhando com o Paulo Miller, só que não é mágico. Verdade. Ele dá tempo o Denilson trabalhar. A situação do Biratã é delicadíssima, mas pelo Denilson, pela seriedade do profissional, e se deixarem ele trabalhar, o Biratã pode escapar do rebaixamento. E é o primeiro ponto, porque o time que está afundado no rebaixamento não pode pensar nesse momento em mais nada. Verdade. É pensar sair dessa zona perigosa, tá a 2 pontos do primeiro time fora, que é o Águia Negra. Então vai ser um duelo interessante, se não estou enganado, duelo da 5ª rodada. Esse Biratã e Águia Negra é um duelo que promete muito. Mas antes tem o Biratã e Curumbaense domingo. E aí? Aí é o problema, né? É o jogo domingo. Que é o jogo que pode ser da televisão, né? Mas tem um outro jogo também na Viraense 7 também, que a televisão ainda não definiu qual vai ser o jogo. Exatamente. Né? Hoje, conversei inclusive com o presidente Cesário, ele acredita que o jogo realmente seja o do Virotão. Não há confirmação ainda por parte da televisão, mas tudo indica que na Viraense 7 Dourado será o jogo escolhido pela TV. Legal. Você gosta de tomar polpa de frutas? Por quê? Qual sabor que você gosta? Eu prefiro Tang. Tang? Que é isso. Falar na Multipolpas então, você vai ser muito bem atendido lá pela Arthur e pelas meninas lá. Multipolpas 3331-0100. Você não gosta de açaí, né? Não, quem gosta de açaí? Banana com açaí é uma delícia. Banana com açaí? Uma delícia. Olha. Não, eu achei que você ia falar do Tang, do Biratã, tá certo. Multipolpa disparado. É que eu tô no assunto do Biratã ainda, achei que você ia falar do Tang. Vamos explicar. Porque lá o pessoal do Biratã toma Tang. Verdade. Ou não? É verdade, toma. Abraço pro Antônio Neres. É verdade, rapaziada. Está orando, viu? Está orando, Antônio Neres. Segundo ele, não vai falar mais nada, vai orar apenas para ver se o Biratã escapa. Vamos só explicar para os amigos internautas aqui do site Sport MS, também do Gazeta MS, da Tribuna do Pantanal, que nós recebemos uma foto da assessoria de imprensa do Biratã, informando a chegada do Felipe Melo, né? Isso. Grande contratação e tal. E na que foto... não é o amigo do Dunga, né? É o Felipe Melo que não é o amigo do Dunga. É outro garoto. E na foto a gente observou, olhando com detalhe da foto, nós vimos lá atrás um Tang, né? Isso. Uma caixa de Tang. E o Tang estava com a validade vencida. E nos comentários dos bastidores aqui com os nossos colegas, né? O pessoal do Biratã ficou bravo comigo porque eu postei num grupo de que o jogador do Biratã estava reclamando questão de médico. Às vezes do médico no jogo lá contra o Viema. Passaram mal, né? Passaram mal. E eu coloquei que o jogador estava tomando Tang vencido. Mas olha, foi um bafafá, mas vamos mandar multipolpas para eles, né? Com certeza. Mandar multipolpas. Com multipolpas não tem talvez. Não tem talvez, vai para a rede outra vez. Sempre. Bom, fechando então essa rodada do Campeonato Mato Grossense, a terceira rodada, a bola Cajiva é a bola oficial do Campeonato Mato Grossense? Sem dúvida. E o Campeonato Mato Grossense é o Gazinho Sul Mato Grossense. Gazinho Sul Mato Grossense e tem a Cajiva. A Cajiva deitou e rolou aqui em Campo Grande, hein? Deitou e rolou. Estádio bonitinho, estádio Jacques da Luz. O goleiro Alan tá reclamando da Cajiva, não sei por que razão. Por quê? Não sei por que razão. Não, mas o objetivo, a informação da Cajiva, quando inclusive os diretores foram lá, diz que a bola é mais leve, mais ligeira e os goleiros têm que tomar cuidado, que muitos gols iam sair. E o campeonato está mostrando isso então, Thiago. O futebol não foi feito para goleiro. Nem a bola. Correto? Foi feito para artilheiro. Porque vale a bola na casinha, não é verdade? É verdade. Por isso a Cajiva vem mais leve. Rapaz, que é isso, hein? Mas, sinceramente também, né? 5-1. Ninguém com sã consciência acreditava num placar desse, onde o Novo Operário venceu e com, toda a justiça. Não foi, eu descrevi também no site Sport MS, não foi um jogo perfeito, mas foi um jogo eficiente. A oportunidade apareceu, fez o gol, correto? As ideias dos dois presidentes são similares, tanto o Américo quanto o Rodrigues. Eles passam por dificuldades financeiras e se a gente observar, os jogadores do Novo Operário são jogadores conhecidos aqui com alguns jogos. Certo. O Ceni da mesma forma. O problema, para mim está muito clara a diferença, é que se a gente for no Novo Operário, no CT do Novo Operário, o Rocha está lá todo dia. O que não tem acontecido no Ceni.
Magalhães que dá o treinamento todos os dias e isso tem trazido muita insatisfação entre os jogadores. Nós precisamos entender, Severo, que uma coisa é o Guaicurus quase subir e ficar à frente do Operário e outra coisa são esses garotos caírem com a camisa do Ciene. É um desastre muito grande, é uma marca muito grande que poderá ficar na história desses atletas, porque o Ciene nunca caiu, o Ciene nunca foi rebaixado e nunca correu risco de rebaixamento. E o que nós temos visto, o Fernando até foi muito feliz, o Fernando Blanco, nosso colega, não parece um time. E ontem não parecia um time mais uma vez. O Márcio com palavras duras, não estou aqui para passar vergonha por ninguém, o problema do Ciene é jogador, tá tudo errado. O Ney Magalhães, ciente do problema, também falou a mesma coisa, tem que mudar tudo, tá tudo errado, mas tem que começar primeiro essa mudança na comissão técnica. E a comissão técnica, Severo, entender que uma coisa é você lidar com garotos da base, outra coisa é você lidar com homens, jogadores profissionais. E está faltando no Ciene tudo realmente. Não vemos um padrão técnico, não vemos uma definição tática, não vemos jogadas ensaiadas, não vemos nada. Então o Ney Magalhães vai ter que conversar com o Ferrinho, se ele acha que ele não deve ficar, ele vê uma outra situação, porque é o pescoço dele e dos jogadores que estão na reta. Nome de jogadores como o Naka, como o Márcio, com o Eduardo Sapinho, né? Todos campeões. Bicampeões. É verdade. Ano passado pelo Ciene. O próprio Alan, que fez uma ótima campanha lá no Chapadão, tá, né, na equipe, Sim. né? Então, realmente, e o Ciene tem o nome lá porque é o representante do Estado, o que mais preocupa também. Nós estamos preocupados com isso também. O Ciene é representante do Estado. Na Copa Verde, que não sei se consegue ou não, no final de semana, joga lá em Cuiabá, na Arena Pantanal, contra o Cuiabá, que está se reforçando para a Série B do Brasileirão. Exatamente. Né? Tá chegando jogadores novos. Nessa segunda-feira, inclusive, no Globo Esporte Nacional, passou o time treinando, com o jogador chegando, né? Com expectativa realmente de fazer uma ótima Série B. Série C, né? Série C. Precisa apenas de um empate. Né? E o Joga para classificar? Para se classificar, e o Ciene precisa vencer. E o Ciene tem um compromisso importante nesse meio de semana também, né, Thiago? Que é contra o misto. Jogo 6 pontos. Jogo 6 pontos. As duas equipes vêm de derrota. Pontos, o Ciene tem 1. Se o misto vencer, vai abrir demais. Vai 6, vai abrir 5 pontos do Ciene. E as duas vêm de derrotas, duas derrotas do Ciene e 2 derrotas do misto também. Um precisa sair de lá vencedor, não tem jeito. Exatamente. Correto? E ficou ruim para o Ciene pela questão do saldo de gols principalmente. Porque está afundado na zona de rebaixamento. Sim. E vai ter que torcer pelo Comercial domingo que pega o Chapadão. Porque o Chapadão, nesse momento, é o adversário direto. Além de vencer, se vencer o misto, está tranquilo. Ultrapassa, inclusive, o misto. E aí começa a ter outras perspectivas. Agora, alguma coisa precisa ser feita. O presidente Rodrigues, aliás, o Ciene passa por problemas não só financeiros, mas problemas extracampo, né? Do presidente com o vice-presidente, os dois não estão falando a mesma língua. E o Rodrigues tem que tomar uma atitude. De repente, chegar para o gestor, que é o Assir Magalhães, não é porque o Ney é irmão do Assir que os dois vão morrer afogados. E vão afundar juntos. Se não dá, não dá. Se o Ney tem vocação para trabalhar com garotos e não está tendo essa vocação para trabalhar no profissional, precisa ter esse senso. Não esqueçamos que o Ney Magalhães caiu com o Guaicurus em 2010. Certo. Ele era o treinador do Guaicurus, dos garotos do Guaicurus. E hoje a gente olha, Severo, em determinado momento da transmissão, você comentou ontem. O baiano viu um garoto passar, preferiu não tocar, preferiu carregar, por não sentir confiança. E se na nossa transmissão você não tem confiança em mim, eu não tiver confiança em você, nós não vamos conseguir fazer um bom trabalho. Dentro de campo a mesma coisa. Com certeza. E nesse Novo Operário, você viu um crescimento? Você viu o jogo do 0-0? O time Novo Operário empatou com o Chapadão aqui, nós acompanhamos o jogo. E aí, o que você achou? Gostou? Jogos, e o Novo Operário tem evoluído. É fato, é notório. Melhorou no jogo do Chapadão em relação ao jogo comercial. E ontem melhorou mais ainda. Mandou no jogo. O Novo Operário não correu risco hora nenhuma. A gente não olhava para o Ciene e via, olha, o Ciene pode empatar ou pode virar. Não se via isso. O Novo Operário abriu 2-0 no primeiro tempo. Poderia ter feito mais gols na etapa inicial. Tomou o gol numa desatenção, porque os jogadores ainda estavam comemorando o segundo gol. Aí no segundo tempo, depois da expulsão do Lennon, que foi muito bem expulso, diga de passagem, uma arbitragem extraordinária do Edivaldo Marcos Souza Lima. Eu não gosto muito do estilo do árbitro que marca qualquer faltinha, mas ele controlou o jogo, não teve nenhum problema. Na hora de expulsar, ele expulsou, ninguém reclamou. O Novo Operário reclamou de um pênalti que não aconteceu, eu estava perto do lance. 5-1 foi uma vitória incontestável, poderia ter sido muito mais. Porém, Severo, pezinho no chão, com certeza, muita calma nessa hora. Comemora, foi a primeira vitória do campeonato, foi a primeira vitória sobre o Ciene,
mas pés no chão, porque o Novo Operário não saiu de Campo Grande ainda, vai sair a primeira vez no final de semana. Exato. Empatou com o Comercial em casa, o mando era do Comercial, mas o jogo foi em Campo Grande. Com certeza. Empatou com o Chapadão em casa e ganhou ontem jogando em Campo Grande. Então, pezinho no chão, vai ter um adversário dificílimo que é o Costa Rica. Jogadores têm que comemorar, mas tem que entender que é um jogo por vez. Não pode deixar o oba-oba que aconteceu no passado, quando ganhou do Comercial por 4-0, subir, somos os melhores do mundo, não. O time está evoluindo e precisa evoluir. E parabéns ao Rocha por estar conseguindo dar ao time esta evolução. Professor Rocha, parabéns pela vitória no Clássico. Mas quando o time não vai bem, alguém pode discordar do senhor. Com certeza. E como estamos elogiando, como foi no caso de ontem. Verdade. E eu quero aqui que você fala sobre a questão do... Eu vi alguns jogadores de destaque da equipe do Operário. Esse Wallace, meio-campista, muito bom. Novidade, né? Novidade, né? O time, cabeça erguida, né? É um Pato Ganso, né? Tranquilo, olha a cabeça erguida. Porque o Mamão e o Pelé machucados e num clássico, ele entrou muito bem. É verdade. Gostei muito do futebol desse garoto, acho que realmente vai ter... O Mamão vai ter que se esforçar muito. Sim, para voltar. Para voltar, o Mamão vai ter que rebolar muito no treinamento. E esse Andrinho, hein? O que é isso, hein? Andrinho sempre, por onde passa, faz bons campeonatos, né? É um jogador que se cuida, é um atleta na acepção da palavra. O Andrinho me agradou, Serginho entrou muito bem, entrou e fez o gol, então não há nem o que falar. Mas jogou 5 minutos só. Jogou 5 minutos, entrou e fechou o placar. Só porque o Pé Murcho marcou um gol, você quer falar, o que é isso, hein? Não, o Jonathan é excepcional, né? Excepcional jogador. Já tinha jogado bem contra o Comercial, sim, contra o Chapadão. É o cérebro do Novo Operário. Ontem marcou 2 gols, o primeiro de fato foi um golaço, no segundo o Alan contribuiu, o próprio Alan falou que falhou no lance, mas não importa, ele marcou 2 gols. E só um detalhe, o problema é quando não tiver o Jonathan, porque toda a bola do Novo Operário passa por ele. Então é um problema que o Rocha vai ter que sanar também, pensar quando não tiver com ele ou criar outras alternativas. Por que, Severo? Vai ser marcado. A alternativa, sabe quem que é? É o Juninho Bill, né? Exatamente. Então o Juninho Bill também tem que estar preparado também, né? Tem que estar pronto. Então, olha, se eu sou reserva imediato do Jonathan, o Jonathan não vai ser eterno, então ele tem que estar pronto. Então não é porque de repente está no banco, está de reserva, está fora, eu vi lá ontem fora do campo, lá não estava relacionado. Nem relacionado, sim. Então, mas ele tem que ter essa consciência profissional de estar pronto, né, Thiago? Exatamente, a oportunidade não sabe quando vai bater na porta. Com certeza. O Jonathan está muito bem, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Toma um amarelo, né, foi expulso aí vai precisar de um cérebro. E ele é um bom jogador também, o Juninho, eu gosto muito dele. Então ele é bom estar pronto, preparado, e isso aí vai mostrar o profissionalismo dele, né? E destaque também, Severo, para o goleiro Fernando. Sim. Trabalhou pouco, mas nas vezes que trabalhou foi extremamente seguro. Não fez gracinha, né? Bola vinha nele, dava munheca na bola, dava murro na bola. Estava pesado o gramado devido à chuva, então ele não quis saber de gracinha. Com certeza, parabéns. Realmente, no conjunto, realmente. E foi um bom jogo também, né, Thiago? Sem dúvida. Não foi um mau jogo. Tanto no sábado como no domingo. Com certeza. Excelente os dois jogos. Muito bem. Bom, rodada final de semana, na sexta-feira a gente fala aqui para a rodada, ver como é que vai ser a semana aqui, porque nós temos uma rodada legal, o Biratã em Corumbaense, Chapadão em Comercial, Naviraense 7 de setembro, Costa Rica e Novo Operário e Viema contra Águia Negra. Só clássico também, né? Só clássico. E quero chamar a atenção, Severo, para a semana do Sene. Sim, Pra semana passada a gente dizia no Olho do Furacão que a semana tinha tudo para ser ótima. Tinha o Cuiabá e tinha 2 clássicos que era para dar moral. Sim, foi o contrário. O Cuiabá perdeu o Comercial e levou um baile no Novo Operário. Agora tem um jogo duríssimo com o Misto e com o Cuiabá. Não sei quem vai sobreviver no centro, tanto do elenco como da comissão técnica até o final de semana. Vai depender muito do que acontecer essa semana. O presidente Zé Rodrigues estava em São Paulo, né? Está chegando na capital ainda na segunda-feira à noite aqui, não está aguardando. Amanhã a gente deve dar uma passadinha lá para saber as informações do Ceni, que tenha já a viagem em seguida para Três Lagoas, para o jogo do meio de semana. Sim. E depois já viaja amanhã. Já viaja amanhã. Uma coisa é você jogar a Série B, que é um jogo por semana. Outra coisa é você estar jogando quarta e domingo, e o Ceni, por conta do calendário, está jogando quarta e domingo. Verdade, e nós temos mais 2 rodadas no meio de semana. Quem você acha que vai dormir pior, o Márcio ou o Ney Magalhães? Os dois, né? Vão dormir juntos os dois, né? Um é o capitão, só é o capitão do time, tem 3 pelo Ceni e o outro é o comandante. Com certeza. Bom, e aí, na sexta-feira a gente vai falar sobre a rodada do final de semana e também com tudo que acontecer aí durante as informações de dispensa ou não de jogadores, chegar também de algumas contratações, de repente, alguma novidade que chega aí do Campeonato Sul-Mato Grossense Gazin de Futebol, que tem oferecimento da bola Cagiva. A rodada, a média de gol, 4 gols, né? Isso, a média, 4 gols. Média de gols. Com certeza. Bons públicos no estádio Jacques da Luz. No sábado nós tivemos pouco público, porque foi definido apenas na sexta-feira. Com certeza. Que o Jacques da Luz poderia receber público.
No domingo, o presidente Cesário e o presidente Américo foram para a Feira da Moreninha panfletar e chamar a população para o jogo. E respondeu, tivemos um bom público ontem. Oficialmente, 915 estiveram presentes no Jacques da Luz neste domingo. Então, parabéns aí à federação, ao presidente Cesário que fez isso, ao Américo também. Com certeza. Porque é de boca em boca, né, de boca em boca. E fazer isso aí, fazer panfletagem nas escolas, levar garotada, fazer sorteio de brinde, né? Sortear a bola para garotada, ir lá chutar pro gol, né? Sua bicicleta? Na bicicleta tá tranquila. Não. O pessoal está sentindo falta. Quem sabe na final do campeonato? Verdade, vai levar o torcedor, o preço tá caro aquela bicicleta. Tá caro. Severo, por favor, explica o torcedor, porque o nosso layout hoje, o design da redação do Esporte, a bandeira do Mato Grosso do Sul e a bandeira do Brasil. É só estamos retornando com o programa, então em homenagem ao Campeonato Sul Mato Grossense, né, o futebol está aqui, e o Brasil, para a gente não esquecer daquele 7-1, né? A Copa do Mundo. Eu tô de vermelho. Tô de vermelho, né? Tem um amarelo. Tem amarelo, né? Ninguém tá de preto, né? Que coisa, a gente não pode esquecer nunca aquele 7-1, porque aquele 7-1 serve de referência pra gente melhorar, e com certeza. E acho que aquilo até serviu, porque o futebol do estado melhorou e melhorou bastante, né? Com certeza. Bom, vou chamar o torcedor para ouvir no site Esporte Mestre esse meio de semana, Thiago. Claro. Quarta-feira, 19 horas, vamos estar transmitindo Misto e Sene. Parceria com a Rádio Cultura lá da cidade de Três Lagoas. E na sequência nós vamos transmitir Corinthians e São Paulo. Grande clássico da Libertadores. Vamos estar com o pessoal da Rádio Conectiva lá de São Paulo, que vai estar, nós estaremos em cadeia com ele. Então você tem aí essa oportunidade de ouvir esses dois jogos nesta quarta-feira. E no domingo nós estamos aí já fechando também, provavelmente nós vamos no Chapadão, né? Sim. A acompanhar o jogo do Comercial. Mais perto, vamos acompanhar o jogo do Comercial. O jogo, inclusive, está marcado para as 15 horas, porque muda o horário de verão, né? Isso. O jogo está marcado lá em Chapadão e provavelmente nós vamos acompanhar esse jogo aí do Chapadão contra o Comercial lá em Chapadão. E parabenizar você como comandante da equipe, né? E avisar o torcedor que tem futebol quarta, quinta, sábado, domingo, vai ter transmissão do site Esporte Mestre com Futebol na Canela, Gazeta MS, para criarmos esse vínculo. Cada dia mais os torcedores estão vindo e os números mostram isso, Severo. E para você ouvir no seu celular, você baixa um aplicativo. Radiosnet. Não, primeiro o aplicativo você tem que ir no Play Store. Play Store. Você vai aparelho. Até o Carlos West lá, meu amigo lá que trabalha comigo lá, ele não sabia. Tem que primeiro ir no Play Store. Procure lá o aplicativo do Radiosnet. É de graça. É de graça. Que é o mais importante. Você baixa o Radiosnet de graça. Você sabe quem está ouvindo agora, há 80 anos de idade, quem está ouvindo nós? O Sargento Gregório Gomes. Olha! Comprou o celular só para ouvir esporte. Legal, né? É legal, né? Abraço, seu Gregório. Abaixa o aplicativo, Radiosnet. Empolgado com o Flamengo no Campeonato Carioca, né? Flamengo? Existe esse time. Nossa, foi ele que verdade, falou. É verdade. Tem almoço aí domingo, seu Gregório. Não, quarta-feira tem um negócio legal. Tem um negócio lá. Legal, Thiago. Um abraço. Forte abraço, torcedor. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Nossa paixão. A gente vai estar trazendo muita informação com você. Você continua acompanhando o site Esporte Mestre, o Futebol na Canela, o Tribuna do Pantanal também, quero mandar um abraço ali para o Ricardo Garcês, o Aristide Cordeiros, e lá o pessoal da Gazeta MS, parceiro nosso, Rogério Vidimantas, Mauro Cruz e toda a equipe aí do Gazeta MS Dourados. Forte abraço, a gente se vê na próxima sexta-feira.